Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que eu organizo um roteiro macro. A gente já escolheu o destino, a gente já fez um planejamento financeiro, né? Já sabemos quanto que a gente quer gastar, a gente já aprendeu a pesquisar passagens, encontrar as melhores emissões e agora chegou a hora da gente começar a planejar nosso roteiro, né? Já temos uma passagem, já temos data, já temos um orçamento. A partir daí, o que a gente faz? Se você escolheu esse destino, você já deve ter uma boa base do que você quer ver por lá. Então, a gente vai fazer uma pesquisa extensa dessa cidade, desse país que você vai, para garantir que você não vai deixar de ver nada que você quer. Então, a gente vai pesquisar na cidade que você vai ficar hospedada e também no entorno, para possíveis bate e volta. Às vezes você está numa cidade e uma hora dali tem um lugar muito legal que você não sabe quando você vai ter a oportunidade de novo de conhecer. Então, é nesse momento, nesse exercício que a gente vai traçar todos esses lugares para entender o que é a nossa prioridade, o que a gente quer ver nessa cidade, nesse país, o que a gente não abre mão e quais são as nossas principais preferências. E daí, de acordo com o tempo que a gente tem disponível e também orçamento, a gente vai definir o que a gente vai fazer nessa cidade. Dependendo do destino que você vai conhecer, vale a pena ter duas cidades bases. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu passei um mês viajando por Puglia, no litoral da Itália. Puglia fica mais ou menos no Salto da Bota. E é uma região que tem uma extensão bem grande. E então eu selecionei quais eram as cidades dessa região que eu queria conhecer e eu defini duas bases. Uma mais para baixo, mais ao sul, onde eu ficaria fazendo bate e volta ali para outras cidades que ficavam na região, e outra mais ao norte, perto do aeroporto, que eu também ficaria fazendo ida e volta para algumas cidades e aproveitar os destinos de lá. Se eu escolhesse uma cidade base só, eu teria que fazer trajetos muito longos de carro, eu acabaria perdendo tempo e também gastando mais. Então você tem que analisar qual que é o seu destino, né? Quais lugares você quer conhecer para definir qual vai ser a sua cidade base ou as suas cidades base. De preferência, essas cidades são cidades com mais estrutura, com supermercado, com mais possibilidades de hospedagem. Então você vai escolher essas cidades estratégicas para que você tenha conforto e possa ficar indo e voltando para outros lugares que você quer conhecer. Eu sempre uso muito o Google Maps para simular tempo de distância, eu fico estudando o mapa, dou zoom, vejo, né, quais são os pontos turísticos. Uso também inteligência artificial, abre o ChatGPT, pesquisa a região que você vai, pede para ele te dizer quais são os lugares legais, turísticos para você conhecer de acordo com o teu tipo de viagem. Dá o máximo de informação possível para a inteligência artificial, que ela vai te dar ótimas ideias. Tenho certeza que ela vai dar algumas ideias que não passaram pela sua cabeça. Então coloca lá, eu vou para essa região da Itália, eu gosto de andar de bicicleta, fazer turismo gastronômico, eu quero ir para praia, então me dê as praias mais bonitas, perto dos restaurantes mais legais, enfim, você dá todas as informações que você achar relevante, tudo que você souber e quiser ali, já tiver definido, você coloca, e daí ele vai te dar sugestões do que você fazer na região. E daí você filtra, né, o que você realmente quer, o que você não quer, e você pode ficar ali brincando e fazendo simulações. Eu uso muito inteligência artificial quando eu vou fazer uma viagem para pesquisar roteiros de forma rápida. Claro que eu também gosto de fazer uma pesquisa por conta própria, eu entro em canais do YouTube de locais ou pessoas que eu acompanho que já foram visitar esse lugar e que têm um estilo de viagem parecido com o meu. Eu leio em blogs também, eu dou uma boa pesquisada porque eu amo fazer isso e eu acho que é pesquisando que a gente descobre as melhores joias de uma região, desde as inexploradas até as mais turísticas. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação na palma da nossa mão, então tem que usar, tem que aproveitar a experiência dos viajantes que já viveram antes de você
aquele lugar, né? Então eu uso muito isso a meu favor na hora de planejar um roteiro. E uma dica legal é você separar em categorias. Então abre lá o seu Notion também, ou seu caderninho, o seu Docs, onde você estiver organizando a sua viagem e separa em 3 listas, assim, o essencial, o que você quer fazer, mas se não der tempo você abre mão, e o bônus, né? Então você vai colocando as suas prioridades, porque daí na hora de planejar você dá prioridade, né, ao que você mais quer ver e vai encaixando o resto de acordo com o tempo que você tem disponível. Também sempre vai anotando nas observações do lado se o que você quer ver tem custo, se tem alguma atração paga, qual que é o tempo de deslocamento. Todas essas informações vão ser muito úteis na hora de você depois, no próximo passo, escolher exatamente o que você quer fazer, quais atrações turísticas você vai visitar. Mas agora a gente está definindo esse roteiro macro. Então a minha sugestão é você montar um roteiro dia a dia, para você daí ir brincando com ele. Então você vai colocar lá, dia 1, check-in em Roma, chegada em Roma, né? Eu vou passar o dia caminhando pelo centro histórico, à noite eu vou jantar perto do hotel e daí no dia seguinte eu vou tomar café da manhã, vou passear no bairro Trastevere, à tarde eu vou no Vaticano, no dia seguinte café da manhã, eu quero dar uma caminhada conhecer as praças da região, visitar museus. Então eu já vou criando esse roteiro por dia, porque daí eu consigo ter uma visão macro de como que está meu planejamento e o que eu tenho que adaptar. Eu gosto muito de deixar tempo livre na hora que eu vou fazer um planejamento. Então, no começo, quando eu comecei a viajar, eu enchia meus dias de programação. Além de que, se eu tinha 20 dias de viagem, eu colocava tipo 5 cidades, 5 países, sei lá, 3 países. Eu colocava muita coisa para fazer nesse tempo que eu tinha. Claro que eu entendo os motivos de quem faz isso. Eu, na época, não tinha tantos recursos disponíveis. Eu não podia viajar o tempo inteiro, né? Eu não tinha condição de viajar mais de uma vez por ano, por exemplo. Então, quando eu ia, eu queria aproveitar e conhecer o máximo possível de tempo. Mas eu já percebi nessas viagens que eu fazia, de 20 dias, um mês, colocando o máximo de coisa que dava, que cabia, que eu ficava muito cansada, que eu não aproveitava o suficiente, que eu não conseguia ter uma imersão tão grande nos lugares que eu ia, e aos poucos eu fui mudando a minha forma de viajar. Hoje em dia eu prefiro ter mais tempo em um lugar para eu conseguir viver a vida do lugar. Claro que não é como se eu morasse lá, né? Porque eu não tenho tanto tempo disponível, eu viajo apenas quando eu tiro férias, mas passar alguns dias livres no lugar que eu vou, só caminhando, descobrindo, conhecendo pessoas locais, indo em restaurantes que eu me deparo na rua, fazendo coisas assim inesperadas que não estavam no meu roteiro inicial. Então eu acho muito importante a gente dar espaço, né? Se for possível, se a gente tiver essa disponibilidade e essa flexibilidade, dar espaço também para as coisas acontecerem. Por isso que esse planejamento macro é importante para você conseguir visualizar como que estão os seus dias nessa viagem, né? Você tem dias vazios ou tem muita atração, não está cabendo tudo no seu dia, o que você vai priorizar? Então essa é a ideia do roteiro macro. De novo, eu uso o Notion para fazer esse planejamento de roteiro. Eu vou deixar um modelo aqui na descrição para vocês. E também tem uma aula para vocês só mostrando o meu Notion, como que eu mexo, como que eu faço meu planejamento financeiro, meu roteiro. Vai ser uma aula só de Notion para você abrir o seu modelo, assistir essa aula comigo e fazer junto e depois também ficar brincando e simulando com o seu próprio roteiro. Então vamos pro exercício do dia, tá? A gente vai definir uma cidade base ou 2 cidades bases, quantas forem necessárias para o seu roteiro, depende do tempo que você vai ficar e da região que você vai conhecer, e definir possíveis bate-voltas. Então abre o mapa, circula, anota, coloca quais cidades você quer conhecer dessa região e descobre onde que é melhor você ter como base para você poder, né, ficar indo e voltando e ter essa estrutura. Depois disso, você vai listar as suas atrações essenciais. Então, tudo aquilo que você
não abre mão nessa viagem. Você está indo para um lugar para conhecer aquilo. Então você vai listar porque essas são as atrações, os passeios, a programação que você não vai abrir mão, tá? Então, por exemplo, eu vou para a Itália e eu não posso abrir mão de visitar o Coliseu e o Vaticano, tá? Esse é um exemplo. Então você vai listar ali as suas cidades base, as atrações que você quer ver essenciais e daí você vai montar o seu roteiro macro, tá? Que eu vou deixar aqui disponível para você, você vai editar do seu jeito. Lembrando de sempre considerar o deslocamento entre uma atração e outra, tá? Porque senão você enche o seu dia de programações sem considerar esse deslocamento, seja de trem, seja de carro, seja de Uber. Vai ter um vídeo falando só sobre isso, para você escolher a melhor forma, né, de se movimentar em cada cidade. E você não pode esquecer isso. O Google Maps também é uma excelente ferramenta para você simular essas distâncias, tá? E conseguir calcular o tempo que você tem disponível por dia. Então, bora lá definir sua cidade base, suas atrações imperdíveis e montar o seu roteiro base. Depois a gente vai mexer nele, tá? Conforme a gente vai avançando no planejamento, a gente vai ali adaptando ele, arrastando uma atração de um dia para o outro, tá? Com muita pesquisa, a gente vai chegar num roteiro final muito personalizado e inteligente para você. Mas começa, monta seu roteiro base por dia ali, que você já vai ter uma visão macro e vai ser muito legal começar a visualizar isso e ter uma ideia mais clara de como que vão ser os seus dias nessa viagem.